Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje nós teremos muitas emoções por aqui. Quem nunca respondeu a pergunta, e aí, como você tá, com aquele clássico, na correria? Assim, falando só por alto, de quantas tarefas você dá conta no dia a dia? Trabalho, casa, família, a ligação para aquela amiga que você sabe que estava precisando de um colo? A lista só cresce, ufa! E quando a gente mesmo entra na nossa própria agenda? Pois eu coloquei lá na lista, parar e respirar fundo. Ter momentos de pausa e de descanso é uma coisa fundamental para o nosso bem-estar e que só nós podemos fazer pela gente. Sabe o que eu amo? Chegar em casa depois de um dia cheio, tomar um banho, me enrolar na toalha e deitar assim mesmo na cama, com os lençóis cheirosinhos, do jeito que só o novo Downy brisa suave deixa. Buscar aconchego nos pequenos prazeres cotidianos não é só um jeito de escapar de um dia cheio. É um jeito de ganhar energia e fôlego para fazer as grandes mudanças que só nós sabemos que têm que ser feitas. Por isso, Downy Brisa Suave escolheu patrocinar a primeira temporada em vídeo do podcast Jornada da Calma, para dar voz e ouvir mulheres incríveis, que inspiram e expiram confiança, sabedoria e liberdade. Nós amamos a iniciativa. E você, quer experimentar o cheirinho de uma vida mais suave? No quarto episódio dessa temporada do Jornada da Calma, também em vídeo, eu vou conversar com uma campeã, a Karen Jones. A Karen foi a primeira brasileira a se tornar campeã mundial de skate vertical. Na verdade, ela foi 4 vezes campeã mundial de vertical feminino. Ela também é cantora, compositora, comentarista, dona das frases mais icônicas da internet e mãe da Sky, uma menina que enche a gente de esperança pela geração que vem aí. Que honra ter Fofinha. você aqui, Karen, seja muito bem-vinda. Amei a apresentação. Gostou? Adorei. E quero saber se a respiração do começo ela vai ao ar também ou o podcast só começa depois que você respirou. Sabe que ele, pra mim, ele só começa depois que eu respiro, mas normalmente ele não vai ao ar, é sempre um pedaço que fica de fora, mas eu acho que eu tinha que mudar, que isso É? talvez fazia parte também, não Então, sei. dei um spoiler aí. Vocês não estão vendo, mas eu acho que tinha que fazer parte. Eu achei que era cenográfica a respiração. Não, é de Não? verdade, porque eu fico de fato ansiosa e eu preciso, pra mim, a ferramenta que mais funciona, assim, de tudo que eu experimentei foi respirar fundo. E eu queria te começar te perguntando, dentro do ambiente de competição, que foi um ambiente que você viveu muitos anos, como lidar com aquele nível de adrenalina? Ou você não precisa acalmar, na verdade, você tem que só direcionar toda essa adrenalina, como é que é? Boa pergunta. Eu acho que hoje eu não saberia responder, mas Não? eu acho que em algum momento eu controlei, tipo, há muitos anos atrás. Mas se eu tivesse que fazer uma competição hoje, eu provavelmente iria muito mal. Não. Não, tô falando sério, eu acho que não sei, eu acho que faz até parte da uma coisa mais de adolescência, de juventude, assim, ter esse tanto de energia e saber como usar ali de alguma forma. Sim. Hoje eu acho que eu fico muito confusa, fico perdida, assim. Você faz muitas coisas, né? Até na apresentação é um pedacinho da quantidade de coisas que acontece. Sim. Tem uma rotina agitada que acontece com você. Você passa por ela com agitação hoje mais velha, não adolescente, Uhum. ou já com um pouco mais de calmaria? Eu acho que talvez pode ser que eu pareça que eu faço muitas coisas, mas eu acho que hoje em dia eu já não Não? não, talvez sejam só aparências. Eu consegui reduzir bastante a quantidade de coisas que eu faço e até a diversidade de coisas, para as coisas que me importam mais e que eu gosto mais. E faço muita questão de deixar minha agenda livre para se uma amiga me convidar para almoçar ou se, sei lá, eu precisar ter um tempo livre, hoje em dia, eu não emendo mais uma coisa na outra, que nem eu fazia, sabe? De colocar, Sim. tipo, das 2h30 às 3h30 uma reunião e das 3h30 às 4h30 outra. Não, tem que ter um intervalo Ai, a para minha se... vida é essa, sem intervalo. Eu quero a sua. Sim, mas assim, demorou bastante tempo para eu perceber que era uma necessidade e que ficou muito melhor. Então, o meu rendimento é muito menor do que era antes, talvez, assim, mas eu acho que me faz bem e talvez eu tenha que lidar com menos efeitos colaterais do que eu lidava antigamente.
Eu acho tão engraçado a gente usar essa palavra rendimento pra gente como pessoa, né? Assim, Uhum. porque você fala, será que o que a gente veio aqui nessa experiência humana na Terra fazer foi render e foi produzir? É. Mas ao mesmo tempo, quando a gente faz coisas e entrega, tem uma coisa muito linda que acontece, né? Tem, inclusive, inspirar outras pessoas acontece quando a gente faz projetos grandes, quando a gente realiza projetos grandes. Qual é a medida de sucesso, assim, vai usando o KPI que a galera corporativa gosta de usar? Sim. O que que é a medida de sucesso hoje? Se não é a rentabilidade, o que que é sucesso? Pra mim, é e é claro que, assim, do topo de todo o privilégio e de uma jornada que já fui uma atleta, né, de nível internacional e tal, e hoje posso me dar ao luxo de abrir esse parênteses para conseguir enxergar de fato o que é sucesso para mim, eu vejo que é muito mais uma coisa de contentamento do que de mensurar quantas coisas eu fiz. Mas eu sei que, né, essa resposta ela vem sim de uma série de privilégios e não é nem justo eu colocar isso como uma medida para outras pessoas se compararem. A gente vive nesse mundo onde as pessoas precisam sobreviver. Então, é um pouco complexo. Acho que é muito complexo e acho que é importante a gente fazer essa. Quase como se fosse uma prévia, né? Assim, ó, a gente fala que a gente tem consciência de que não é uma escolha, né? Viver na correria, quando você tá tentando sobreviver, é só como você tem que fazer, porque é isso que tem que acontecer. Mas a gente vê muita gente que já conquistou muitas coisas, que já chegou em muitos lugares, que tem uma segurança financeira, por exemplo, que é uma das questões que mais pega Sim, para todo mundo, exatamente. e mesmo assim a pessoa não tá contente. Você esbarrou com muita gente assim na vida que É não tem verdade. contentamento? Eu acho que até eu mesma poderia estar nesse lugar. E com certeza. Acho que o que mais tem é rico maluco, né? Sim, sim. Mas como não perder a cabeça, assim, sabe? Não se perder de você mesmo, não se perder do seu centro nesse processo. O que que você acha que pesa mais? Putz, não faço a menor ideia. De verdade. Resposta mais honesta, e é verdade, porque Eu a não sei, gente porque não sabe. poderia ter acontecido, né? Eu só posso falar da minha experiência pessoal, e poderia ter acontecido o oposto. Mas não sei, em algum momento eu fui criando consciência de que, sei lá, certas coisas me faziam mal. Eu tinha muito ataque de pânico, eu tinha várias questões, transtorno de ansiedade generalizada, insônia crônica, tipo, e uma hora isso acaba pesando e autoconhecimento, você vai tentando descobrir da onde vem e como tentar equilibrar um pouco, um pouco. Um pouco, e já é melhor do que nada. Sim, um pouco já é muito, né. Nesse processo de autoconhecimento, eu acho sempre difícil quando eu peço para alguém falar: "Ah, me conta, como é que você se conhece melhor?". Uhum. Porque eu falo, se perguntarem para mim, é difícil eu responder. São tantas coisas que vão somando esse autoconhecimento. Mas, por exemplo, terapia foi uma das coisas que objetivamente eu comecei a falar: "Cara, Sim, você tá fazendo terapia? Se não sim, tá fazendo, faça". Você faz terapia, não faço. faz? Como é para você, Karen? Faço terapia, faço muitas coisas terapêuticas também, além de terapia, o Aham. skate é uma delas, música também, o processo de escrever, de composição, pra mim é muito terapêutico. Acho que até os vídeos, assim, né, eu sou criadora de conteúdo, então, às vezes, pensando em temas que façam sentido pra mim, e até me questionar por que que eu tô fazendo isso, e no final acabei percebendo que eu gosto, eu acho que eu sou uma comunicadora, independente se eu tô, fazendo uma narração de campeonato, ou se eu tô fazendo vídeo em rede social, no fundo é uma coisa que eu gosto, que me traz prazer. Uhum. Então e às vezes eu até sinto um pouco de culpa, né, porque, eh eu falo: "Nossa, tô ali na rede social", que é um dos principais gatilhos de todo mundo de ansiedade, inclusive o Sim. meu. Então, eu acho que é mais uma coisa de qual a medida? Porque eu também não posso me culpar, porque eu gosto de fazer vídeo. Sim. Então, mas assim, quanto fazer, quanto tempo passar? Aí, às vezes, é mais a quantidade do que o fazer ou não fazer nunca. Mas acho demais que você usou terapêutico com 2 coisas que são profissões também. É isso, assim, ó, o É. skate e a música são também profissões O que e é um pouco são problemático. exato. Como é que lida com essa mistura quando eu amo e eu gosto e é terapêutico e me faz bem, mas ao mesmo tempo também é onde tudo tá acontecendo na vida séria, assim, Sim. sabe? Eu acho que é a autocobrança com resultado.
Tá. E também o nível de exposição que eu coloco para cada coisa. Eu eu tenho muitos interesses em muitas coisas e muita facilidade de desenvolver as coisas também. Então, em algum momento eu queria fazer tudo, eu queria fazer tricô, eu queria, vender meus tricôs, eu queria fazer desenho, aí eu queria vender meus desenhos e fazer uma lojinha e fazer ter uma marca de roupa e, enfim. Aí eu comecei a perceber que não era tudo que eu fazia e não era porque eu fazia bem que eu precisava transformar tudo em comércio. E o skate, por muito tempo, foi a minha profissão e a coisa que eu mais gostava de fazer. E em vários momentos se tornou uma maldição também, porque eu odiava. Porque eu acabei colocando no lugar de cobrar resultado. Eh, e é muito bom a gente poder trabalhar com o que a gente gosta, mas às vezes é complexo. Então, eu acho que ele voltou a ser terapêutico a partir do momento que eu parei de competir e, e parei de me comparar também Sim. com toda uma geração que é no mínimo 20 anos mais nova do que eu. Uhum. E uma hora eu entendi, eu falei, meu, não tem comparação. Tipo assim, não, é injusto comigo comparar e não tem comparação. Sim. Não é uma. Tipo, não é um peso da mesma medida. E aí eu acho que eu comecei a ficar mais em paz. eh, Porque pra mim tudo pode virar uma competição. Eu consigo fazer com que o crochê vire uma competição comigo mesma, de quantos pontos por minuto eu vou fazer, se eu vou Uhum. conseguir terminar Uhum. uma peça por fim de Sim. semana. Então eu tenho que Desculpa. sempre. Imagina, eu tenho que sempre me lembrar que eu tô fazendo as coisas porque eu quero, ninguém tá com uma arma na minha cabeça. Sim. Essas coisas, sabe? E aí sim entra no lugar de terapêutico. Então o skate, pra mim, hoje ninguém me vê mais andando, a não ser as pessoas que estão ali convivendo comigo. E eu ando bem ainda. De vez em quando eu posto alguma coisa, todo mundo fica, nossa, mas por que que você não volta a competir? Você ia arrasar. Aí eu penso, eu podia arrasar, mas eu podia não arrasar também. Eu não quero nem saber se eu ia arrasar ou não, porque Sim. eu tô feliz de estar ali andando naquele momento com os meus amigos. E deu. Se eu levar isso pra competição de novo, vai azedar a receita. Não, e isso é tão, é tão verdade, assim, porque tudo que a gente transforma em uma coisa, com uma métrica, assim, né? E a competição é muito clara, assim, tem o Uhum. pódio, A entendeu? competição Tem, é a competição, é a competição, não não tem métrica tem. maior que a competição. Ou você ganha ou você não ganha. É isso, não tem outra resposta. Mas quando a gente transforma também o que não precisa ser competição numa competição, vai ganhando um peso muito difícil. Uhum. E eu já ouvi muitas vezes, assim, nessa jornada de busca por autoconhecimento, de fazer as pazes com o erro. Não, porque a gente tá buscando sempre acertar, e se você não abre Uhum. espaço para o erro, você não tem inovação. E eu concordo com tudo, tirando o fato de que qualquer coisa que eu vou fazer é isso, assim, eu acabei de esbarrar no seu pé, minha cabeça já fala, meu Deus do céu, tá em vídeo, e agora eu errei, e agora tudo aconteceu. Você fala, qual que é o problema? Qual que é o problema de errar? E eu tenho que ficar racionalizando um monte de coisa, não é simples. Aham. Você recentemente também postou um vídeo que tá lá, até um post pinado ali no seu Instagram, falando sobre erro e acerto. E Foi, menina, qual que é esse? postou você fazendo uma manobra que eu não vou saber qual que é, e você falou assim, tem vezes quem acompanha aqui todo dia sabe todas as vezes que eu erro e que eu divido que eu erro, mas às vezes a gente só entra aqui e só vê os acertos de todo mundo. Sim. E eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, assim, você... e não dá para todos os anos de skate de competição moldam, né? Também o jeito de pensar, o jeito de agir. Como Uhum. lidar com essa mentalidade que a gente tem de tem que acertar e só o acerto é que vale, o erro não, com uma flexibilidade de, tudo bem, também se a gente errar, erramos, e é isso. Sim, eu acho que eu falo disso até como um lembrete pra mim mesma, porque eu sou extremamente perfeccionista e tenho muita dificuldade com errar. Tenho muita dificuldade em estar errada e em errar, apesar de eu errar 365 vezes por dia. Eu Quem mais não, erro né? do que eu acerto. Tipo assim, a minha profissão é ser skatista. Então a gente passa muito mais tempo caindo do que acertando e tentando as coisas. Uhum. E aí eu falo isso pra tentar me lembrar mesmo, que o erro faz parte do processo e cada vez eu tento focar no processo e valorizar o processo. É muito clichê, né? Tipo, é Mas uma. é necessário, é o tipo de Mas coisa que... às vezes a gente tem que se lembrar do clichê, porque o clichê ele é o clichê porque ele é o clichê, porque ele é o que tá certo. Queria te perguntar sobre, não sei se a transição de carreira é uma palavra muito certa para falar da sua escolha profissional pela música também. Mas quando você decide se lançar como
cantora, como compositora, uma carreira profissional na música, como é? Você sente paralelos entre, a posição de atleta e a posição de artista ou são mundos muito diferentes? Ah, eu acho que tem proximidades e cada vez mais eu tento amadurecer essa relação com a música, porque é muito diferente de ser atleta. Se colocar num outro lugar de muito mais vulnerabilidade. As minhas músicas são letras muito autobiográficas, que eu compartilho bastante. E eu acho que do primeiro disco para esse disco que tá saindo agora, eu acho que o que mais mudou foi a minha posição interna, como eu estava enxergando antes e como eu tô enxergando agora. Eh, e é isso, é tipo, tirar a performance, não o mercado da música é muito baseado, né, em número, Sim. em hit, principalmente quando você tá trabalhando com gravadora e pessoas que acreditam no seu trabalho, a gente tem essa cobrança. Então Uhum. eu acho um grande desafio, assim, tentar desassociar e, mais uma vez, lembrar qual é a minha motivação pra estar fazendo isso. Mais uma vez, num lugar de muito privilégio, né, de poder fazer Claro. isso. Eh, faço música porque eu gosto, não porque dependo financeiramente hoje. Então acho que Uhum. podendo fazer isso é bem importante pra não me machucar. É uma motivação de expressão, como é tudo muito autobiográfico, como você falou, uma vontade de compartilhar com o mundo uma coisa que está interna e que você sente, ou tem uma vontade de experimentação, uma vontade de, não sei, de ter um impacto também na mensagem que chega até as outras pessoas? Como você, não sei se dá para colocar em palavras, o que que é que te motiva? Eu acho que, assim, já pensei muito sobre isso, né. Se eu não quisesse que desse certo, eu tô com essa conversa riponga aqui, mas eu sou zero da não autocobrança, eu me cobro muito o tempo inteiro. Mas se eu não quisesse ter essa troca com o mundo, eu não lançaria, eu ficaria em casa ouvindo no meu quarto sozinha. Sim. Então é importante pra mim também ter uma troca com as pessoas, entender como isso ressoa, entender se, isso vai fazer sentido pra mais alguém além de mim, até como uma forma de eu me sentir menos sozinha. E muitas vezes a música conecta as pessoas, tipo, alguém que você nem conhece fala: "Nossa, parece que você escreveu aquela letra pra mim, é autobiográfico". E aí, cada vez que eu ouço isso, eu fico: "Que legal", pra mim, tipo, "Que bom que Uhum. foi bom pra você, mas eu escrevi isso porque eu precisava". E se foi útil pra você, fico feliz. Mas foi assim, realmente partiu de uma necessidade de autoexpressão. Mas o segundo álbum, um pouco mais fácil o processo? Ou não? É sempre. Eu acho que cada vez é difícil de um jeito. Tá. Tipo, as dificuldades vão sendo diferentes, assim. Acho que a coisa da prática e de saber meio que o caminho vai ficando mais trilhada, então já é mais fácil nesse sentido, mas, foi um outro processo, completamente diferente do primeiro. Acho que o primeiro eu não tinha muito tempo, era uma quer dizer, eu tinha muito tempo, né, Uhum. não tinha uma data limite. E o primeiro já existe o primeiro, e o segundo, eu queria que fosse uma continuação, só que um pouco mais amadurecida. Sim. E, assim, eu tô satisfeita com o resultado, o que é muito louco, porque como eu me cobro bastante, essa coisa de atleta, parece que o fim nunca tem fim, sempre dá pra melhorar um pouquinho, dá pra Uhum. mudar uma coisinha a mais. Mas uma hora que: "Ah, não, saiu, agora é isso", eu quero ouvir e lembrar como uma coisa que passou, mas que ainda assim eu me orgulho. Sim. Eu fiquei pensando nessa postura que a gente tem, às vezes, de tanta cobrança com a gente mesmo, né, e de perfeccionismo que, até, enfim, é dúbio, porque também faz a gente treinar mais vezes e melhorar, Uhum. então não é que tá de todo errado, mas também não tá de todo certo, só que às vezes é muito cruel e muito severo com a gente, né. Sim. E eu fico pensando na Sky, na sua filha, que a gente estava conversando um pouquinho antes, que tá te observando o tempo inteiro, né. E aí eu fico pensando como é que a gente faz pra, nessa relação, ensinar a parte boa e falar: "Ó, mas tem isso aqui, às vezes, que não precisa ser tão dura com você mesmo", sabe? Sim, eu acho que, eu fico com muito medo que ela repita uma coisa que é muito difícil pra mim,
que ela sabe, porque é difícil pra mim, eu acho que vai ser difícil pra ela. Mas eu já entendi que, às vezes, algo que é muito difícil pra mim, pra ela é super fácil. Ela tá arrasando e tá tudo bem. Então, eu fico: "Nossa, será que eu vou traumatizar ela por causa disso?". Não, você vai traumatizar ela por causa de outras coisas. Essas daí, talvez ela tire de letra. Uhum. E eu penso muito em o qual é o quais são qual o custo das coisas. Então, ela tem um pouco a coisa de também de ter facilidade e querer, fazer mais coisa do que ela dá conta. E a grande questão, assim, acho que da minha família inteira, é isso, é tipo: "Cara, seja menos, faz Calma. o que você dá conta". Uhum. E aí depois vai criando dificuldade. Mas eu acho que é uma um aprendizado para todo mundo, tanto pra gente que é adulto, quanto pra ela que é criança. E como é uma dificuldade minha, é algo que eu bato muito na mesma tecla. Falo: "Quanto antes você aprender isso, menos você vai sofrer". Vai ser bom pra você. Eu espero que e criança mas ao mesmo tempo criança, aprende muito por imitação, né, não pelo que a gente fala. Sim. Então, às vezes eu tô falando uma coisa pra ela, mas eu tô fazendo o contrário. Ela fala: "E aí? Você tá aí querendo andar de skate, fazer disco, fazer não sei o quê, e fala que eu não posso fazer 5 coisas ao mesmo tempo?". Por que não? Por que você pode e eu não? Então, às vezes eu lembrando disso, eu acabo me policiando mais pra dar o exemplo a partir do que eu tô fazendo, né, e não do que eu tô falando. Mas é muito legal, porque eu acho que ela tem isso muito de você também, das trocas que que você compartilha na internet, e eu fico pensando isso, que deve ser um pedacinho do que deve ser, de fato, a relação e a troca de vocês, Sim, mas só o tem que que ela ser permite só o também, que ela né. permite, faz todo sentido, com consentimento e sem aparecer também, que eu acho também importante, né, preservá-la ali, mas tem comentários muito espirituosos, assim, né, tem sacadas que você fala: "Nossa senhora, um insight", a gente estava brincando antes, que Uhum. podemos fazer uma versão de Jornada da Calma mirim aqui com Aham. ela. Como você sente como que a maternidade e, enfim, a parentalidade no geral pode, ajudar as crianças a manterem esse espírito vivo, assim, de ser espirituoso e de a gente ter coisas a aprender com eles também, não só a gente querer ensinar tudo. Sim, eu acho que isso que você falou é fundamental, e é algo que eu penso bastante, assim, a gente que vem de uma criação de, pais ensinam e nunca aprendem, Sim. eh, eu já me coloco num lugar de, claro, eu tô ali pra ser mãe, pra dar limite no que ela precisar e instruir no que ela precisar, mas tô Uhum. aberta também a aprender com ela muito, muito, não sou só eu que ensino, acho que toda troca que a gente tem, a gente ensina, mas a gente tá aprendendo também. Eu acho que é um processo de humildade da gente como adulto, entender que a gente pode aprender com alguém que é menor do que a gente, que é menos que a gente. Todas as trocas elas têm um aprendizado. Sim, e elas são sempre via de 2 mãos, né, assim, Uhum. tem o que a gente ensina, o que a gente aprende, tem o que você fala e o que você escuta, E era o que a gente estava falando antes, né, sim. eh, eu acho que eu como mãe, vejo que eu não tenho que ensinar muitas coisas pra ela. Na verdade, eu deixo ela ser. E coloco limite, direciono, com certeza. Mas não tem a gente pensa que, tem que ensinar, às vezes é só você não, eh, é só dar um ambiente, permitir a criança se desenvolver e ir direcionando. Acho tão bonito isso e não acho que é coincidência que essa temporada do Jornada da Calma que a gente está fazendo em vídeo tenha conversado com mulheres tão incríveis que tenham trazido sempre um lugar de resgate da nossa autenticidade, que foi ficando no meio do caminho Uhum. e parece que a gente tem que lembrar que tá tudo bem ser a gente e que a Sim. gente pode ser a gente. E você muitas vezes compartilha, e acho que você tem isso muito claro, como um recorte de gênero faz diferença nisso, assim, né. Parece que pra gente mulher é mais difícil do que, poder ser a gente mesmo. Sim. Como, como dar conta, né, desse desafio de ser: "Ok, eu sou autêntica como mulher, como consciente de todas as dificuldades e preconceitos e tudo que atravessa a gente nessa sociedade". Eu acho que quando eu era mais nova, eu lidava com leveza, porque eu não enxergava. Tipo, eu estava anestesiada. As coisas aconteciam e as coisas me atravessavam tipo, às vezes eu ficava muito brava e chorava, mas eu achava sempre que a culpa era minha. Uhum. "Ah, não pode participar do campeonato que é masculino". "Ah, a culpa é minha, porque eu não sou um homem, né, então eu não posso participar".
Não pode aparecer na revista. Tipo assim, a revista não tava escrito revista masculina, mas, tipo, eles não deixavam Não menina tinha. aparecer na revista. E eu sempre falava, não, a culpa é minha, né? Eu vou melhorar. Até eu entender que não era bem assim. E aí eu Uhum. comecei a ficar brava de verdade. Porque até então eu aceitava e falava assim, não, eu vou dar um jeito. E aí depois eu entendi, eu falei, meu, é muito maior do que isso. E foi muito bom perceber que não era uma responsabilidade pessoal, sabe? Não era uma culpa que eu tinha. E aí começou a ficar mais pesado, mas eu acho que mais consciente também. Você sente que teve uma braveza canalizada, assim? Porque eu sinto que você tem esse papel, e eu brinquei no começo das frases icônicas, eu acho que tem um pouco isso, porque você fala o que as pessoas não estão, às vezes, pensando, não estão verbalizando, e isso tem um poder de transformação também. É um jeito de pegar essa indignação que a gente sente, que eu acho que a gente tem que sentir e fazer alguma coisa propositiva, alguma mudança em cima. Eu não sei se, tipo assim, se às vezes eu falo o que todo mundo tá pensando, Uhum. ou se as pessoas não pensaram Nunca naquilo. pensaram naquilo e por isso, sim. Então, eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho que tem um pouco também de. Sei lá, sou uma mulher loira, branca também, né, de olho azul, e parece uma criança, e às vezes eu falo, todo mundo acha engraçado. Uhum. Então eu me aproveito um pouco disso pra falar também. Qual que é a mensagem que você acha que tem que a gente pode pensar na nossa jornada de transformação coletiva? A gente, quando pensa em jornada da calma, muitas vezes pensa no, eu quero lidar melhor eu com o meu bem-estar, eu quero lidar eu melhor com a minha ansiedade, e acho tudo isso válido, mas eu enxergo que a gente está num processo de transformação coletiva. Qual você acha Uhum. que é o próximo passo, assim, a próxima transformação que a gente precisa verbalizar para que ela aconteça? Nossa, eu tenho pensado muito sobre mais mulheres em cargos de poderes de poder e chefia. Eu acho que seria uma grande transformação, assim, em nível social. Nossa, eu acho muito. Num cenário de que a gente tá vendo aí guerra estourar e essas coisas, eu só fico pensando, cara, se fosse mulher ali, ia estar fazendo guerra, ia estar estourando bomba, ia estar. Não sei, acho que não ia. Eu acho Sinceramente. muito. Porque eu olho, um monte de homem fazendo guerra, um monte de homem fazendo não sei o quê. Enfim, eu não sei, eu acho que é ter um pouco mais desse equilíbrio. Eu só consigo pensar nisso. Sim. Eu concordo absolutamente, eu acho que tudo será diferente quando isso acontecer. Não seria, porque eu falo: "Não, isso vai acontecer, talvez demore um tempo, mas vai acontecer, porque as mudanças vão se transformando, assim". E tipo assim, o que eu tô falando não é assim, nossa, eu quero que a sociedade seja matriarcal e os homens vão ser submissos e, tipo, todas as mulheres vão comandar. Não, tipo, eu tô falando sobre um pouco mais de equidade pra que haja um pouco mais de equilíbrio. Tipo, não tô pensando numa coisa super radical e agora as mulheres vão ser guerreiras e vão dominar. Não, tipo, não é isso. Aham. Mas sei lá, talvez ouvir mais uma opinião, sabe? Pra ter um contraponto, pra trazer um equilíbrio. Desde realmente dentro de uma casa, até numa empresa. Às vezes vem essa conversa, né, sobre o que que é uma energia masculina e o que que é uma energia feminina, e eu acho que a gente pode questionar isso de muitas formas, Sim. porque quanto é cultural, né, essa ideia do que tem a ver com cada um dos espectros, mas quando você traz uma possibilidade de mais escuta, você fala, cara, um mundo com mais escuta é bom. A gente está tentando se expressar e achar esse lugar onde a gente tem mais escuta, onde a gente tem mais empatia, onde a gente tem Mas mais. reflexão também. Às vezes é Sim. tipo, vou pensar e já vou fazer. Não, calma aí, pensa. Pensa por 2 dias. Se você tiver ainda certeza disso daí, aí talvez você mande bala. Mas, tipo, pergunta pros 3 amigos, vê se é isso mesmo. Você acaba de definir por que que chama Jornada da Calma essa conversa, assim, ó, porque eu sempre penso, dá uma respirada fundo. Se for Você verdade tomou mesmo, café? Se você tomou café não e tá de tomo. manhã, essa ideia talvez ela não seja tão boa. Você só tá ansioso. Sim, às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, né, pra tomar as decisões e fazer elas chegarem no caminho mais certo. Eu acho que uma coisa boa que eu faço é, eu nunca dou uma resposta de pronto. Tipo, vamos, não sei o que, eu posso te responder daqui a 2 horas? Porque daí Uhum. eu sempre penso, sabe, por mais que seja boba, assim, se é uma decisão que eu tenho que tomar, eu preciso pensar.
e você tomou a decisão de estar aqui hoje. E Eu te acho respondi tão... rápido, Você foi me bem na respondeu hora, foi. rapidamente. E a gente tá aqui, eu acho muito legal isso da gente poder ter uma conversa em que a gente não tem as respostas prontas, assim, ou que a gente não sabe de verdade. Porque é isso, soluções para problemas complexos vão ter que ser soluções complexas também. A gente vai ter que trocar ideia e descobrir no caminho como a gente Sim. faz. Eu sou uma pessoa que peço muita ajuda e peço muita opinião. Uhum. Tipo, eu não sei muitas coisas e só que eu sei como saber, perguntando. Ai, tô perdida. Para o carro, pergunta. As pessoas adoram ajudar. Tipo, adoram, sabe, mostrar que sabe alguma coisa. Sim. Então, tipo, não sei como formatar o meu computador. Beleza, primeiro eu vou olhar também, né, pra não ficar enchendo o saco de todo mundo à toa. Mas se é uma coisa que você não tem resposta, pergunta, troca. Eu acho que eu tenho muitos traços tóxicos, mas esse é um traço positivo que eu Nossa. tenho, de pedir ajuda e perguntar. É um traço maravilhoso e você é muito aberta, Karen. Eu acho isso tão. De verdade, a primeira vez que a gente tá conversando mais a fundo, a gente tinha Sim. trocado mensagem só antes, mas eu acho essa característica da abertura muito fundamental. Porque é isso, assim, ó, tem espaço para mudar de ideia, você fala, eu mudo de ideia todo mês, assim, isso é bonito, a gente tem uma possibilidade de aprendizado, de mudança, de não ficar parado numa ideia fixa quando a gente tem abertura. Mas eu acho que isso também é amadurecimento e aprendizado. Tipo, Sim. eu tava contando lá pras meninas, na hora que eu tava maquiando, que, sei lá, em algum momento eu tinha uma sobrancelha muito tatuada, eu amava, eu achava lindo, e hoje eu já não gosto mais. Uhum. Tipo, como que muda essa opinião de uma coisa que você tem tanta certeza pra algo que, tipo, ai, dói tanto admitir que você tá errado, mas depois vai doendo menos. Parece que é uma habilidade, quanto mais você exercita, falar, tudo bem, eu tava errado. Menos vai, tipo, vai sendo uma coisa séria e vai dando pra fazer mais vezes. Até que isso assim, eu tava errado mesmo. É isso aí. Ok, na próxima eu vou tentar acertar, e é Sim, isso. Karen, queria te agradecer, assim, eu que de agradeço. verdade, é muito gostoso conversar com você. Acho que abriu muitas portas. Talvez isso, algumas perguntas eu fiquei achando os caminhos mesmo para elas, porque quando a gente pensa coisas que a gente nunca pensou antes, tem esse poder, né, de Ah, entrar num salto no escuro. Então, eu queria te agradecer mesmo de você eu que estar aqui. agradeço. Obrigada. Obrigado, cortem o podcast a meu favor, me favoreçam respostas. Sempre, com certeza. Eu queria então agradecer você que estava aqui com a gente, acompanhando toda essa conversa. É bom, a gente fechou com chave de ouro essa temporada, Karen. Ótimo, Obrigada por obrigada. estar aqui. Foi uma temporada, a primeira temporada em vídeo do Jornada da Calma, foi oferecido por Downy Brisa Suave. A gente agradece essa possibilidade de dar risada, de se inspirar, de trocar e de aprender. Você, ouvinte, nosso companheiro de jornada que fez tudo isso acontecer com toda a sua abertura, toda a sua confiança e toda a sua generosidade. Só posso agradecer de coração e falar que a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau!